A paz, irmãos. Hoje eu vejo como se fosse uma conclusão de todas essas semanas que o Senhor tem ministrado grandes coisas nas nossas vidas. Eu sei que eu falei muito desde sexta, mas mesmo assim dá aquele frio na barriga. E todos esses dias eu estava pensando, Senhor, o que eu posso falar de modo que venha acrescentar em tudo o que o Teu Santo Espírito já tem ministrado. E o Senhor ele tem falado fortemente ao meu coração numa passagem em Mateus 25, a partir do versículo 14, que diz assim: Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade, e lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O primeiro deu 500 moedas de ouro, o segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Essa passagem ela é muito conhecida. E, normalmente, a gente foca muito no valor em que cada empregado recebeu. Nós, como seres humanos, a gente foca muito em números. E nós vamos ver no decorrer da passagem que quando o patrão, ou o senhor, voltou, e os empregados que tinham investido, eles foram bem recompensados. E isso alegrou o patrão. Porém, aquele que recebeu 100 moedas, ele não investiu, ele não fez nada com aquilo que ele recebeu. Ele simplesmente guardou e quando o patrão chegou, ele só devolveu. E quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, muitas vezes a gente fica só focando nos números. Eu já vi várias pregações e as pessoas sempre só falam do que recebeu 500 e o que recebeu 100. Só que o que recebeu 200... O patrão se alegrou da mesma forma com ele do que recebeu 500. E essas moedas, essa parábola, nos faz remeter ao chamado. Porque o Senhor ele distribui conforme Ele quer. E durante todos esses dias no congresso, a gente aprendeu bastante em a gente orar e tentar entender o nosso chamado. Entender e responder. Porque o Senhor chamou cada um de nós. E quando o Senhor nos entrega algo, há uma responsabilidade. De fato, para alguns, Ele entregou, vamos supor, mais talentos, e para outros, Ele entregou menos. Só que isso não nos tira a responsabilidade de investir o que o Senhor nos deu. Ele deu algo diferente para cada um de nós. E tudo que o Senhor nos deu, a gente tem que investir no reino de Deus, investir na igreja, investir para a salvação de almas. E uma coisa que eu vejo, que por você receber mais talentos ou mais dons, isso não te faz melhor do que recebeu menos. E aquele que recebeu menos, isso não quer dizer que você não deve ter a mesma quantidade de esforço do que recebeu mais. É isso uma das lições que essa passagem nos ensina. Porque o que recebeu 500, logo foi investir, logo foi fazer aquilo que o Senhor mandou. Mas o que recebeu 100, acho que ele se justifica falando que ficou com medo do patrão, só que por uma questão também de desleixo. Pensou, porque o outro recebeu mais e eu recebi menos, então acho que eu não preciso investir. Mas nós precisamos. Não adianta a gente ter unção, ter promessas, ter tantos talentos, se a gente não estamos dispostos a viver os planos de Deus. Porque o Senhor ele entregou algo novo nas nossas vidas, algo diferente para cada um de nós fazermos. Só que muitas vezes a gente não segue os planos de Deus. E muitas vezes nós ignoramos aquilo que o Senhor falou. Então,
na passagem, o patrão sai na expectativa de que os servos eles iriam cumprir aquilo com que eles foram mandados, que de certa forma era cuidar da propriedade e investir aquele dinheiro que eles receberam. Só que é interessante porque o dinheiro não era dos servos, o dinheiro era do patrão. E é a mesma coisa com os nossos dons e os nossos talentos. Os nossos dons, nossos talentos não é algo nosso. O Senhor deu para que a gente possa investir no reino dele. Então é tipo algo emprestado, não é seu para que você venha guardar ou só você possa usufruir dele, mas você tem que investir, porque o Senhor ele nos chamou para ser sal e luz dessa terra. Então quando nós não exercemos o nosso chamado, nós perdemos, a nossa vida perde o significado. Não adianta nada a gente ter sucesso e ser uma pessoa bem-sucedida naquilo que não importa, naquilo que o Senhor não nos chamou para fazer. O mundo, principalmente na escola, em tantos lugares, nos ensina a gente sempre fazer tudo. Ele sempre quer que você seja bem-sucedido em finanças, bem-sucedido nisso, naquilo. E muitas pessoas só vão por esse caminho e se esquecem que elas precisam ser bem-sucedidas naquilo que o Senhor chamou, porque o reino de Deus é importante e nós temos que cumprir o nosso chamado da mesma forma que a gente tem responsabilidade com a escola. A gente tem que ter responsabilidade no reino de Deus, da mesma forma que você vai no trabalho, todo dia no mesmo horário, você precisa ter essa responsabilidade com Deus. E assim, a vontade de Deus ela vai ser cumprida nas nossas vidas. Então, nós vemos que o que recebeu 500 moedas e o que recebeu 200 foram imediatamente investir. E no decorrer da passagem fala que o que ganhou 100, ele saiu, mas não para fazer algo proveitoso com aquilo que ele recebeu. Ele cavou um buraco e colocou as moedas lá dentro. Só que aí eu penso, o esforço que ele teve, o trabalho que ele teve para cavar o buraco e colocar as moedas dentro, ele não poderia ter gastado esse tempo, essa energia para fazer algo proveitoso. E muitas vezes a gente faz isso com as coisas de Deus. Em vez de a gente gastar o nosso tempo para que o que o Senhor nos chamou para fazer venha dar frutos, porque eu penso que é tudo como uma semente. A gente tem que plantar, tem que regar, tem que cuidar para que venha dar frutos. Mas a gente pega e gasta da maneira errada. E foi exatamente isso que ele fez. Ele foi, provavelmente num lugar escondido, então ele teve que caminhar, cavou o buraco, mas ele gastou tudo isso para fazer algo que não gerou valor naquilo que o Senhor deu a ele. Mas os outros dois, o que ganhou 500 e o que ganhou 200, eles foram e se esforçaram para investir naquilo que o Senhor deu. E eu fiquei pensando, o que seria esse investimento? Trazendo para o nosso dia a dia, quando a gente vai fazer algum investimento, seja em algum comércio, algum negócio, a gente precisa analisar primeiro o que pode ser feito. Como pode ser feito? E quando a gente faz um investimento, a gente pode errar, a gente pode perder e, de certa forma, quando a gente investe, a gente está se arriscando, porque nós não temos certeza 100% que aquilo vai dar certo. Então, o sucesso do investimento só vem depois que a gente tenta. E se você, por acaso, perde, você tenta de novo. Se você erra, você tenta de novo. Então, é a mesma coisa com o nosso chamado. A gente tem que analisar o que pode ser feito. Então, onde você está e o que você recebeu de Deus, você tem que analisar o que pode ser feito. O que pode ser feito na igreja? O que eu posso fazer para salvar mais almas? O que eu posso fazer para melhorar isso? E depois você ora a Deus e pensa, como eu posso fazer? Depois que você sabe o que precisa fazer, você tem que saber como fazer. E isso é a nossa capacitação. Porque às vezes nós não somos mestres, não somos doutores naquilo, mas por buscar a capacitação, o Senhor nos ajuda.
Então, quando você pergunta ao Senhor, como eu posso fazer isso? O Senhor, Ele te dá as ferramentas necessárias. Ele te ajuda. E no investimento, você erra. No chamado é a mesma coisa. Você nem sempre vai acertar. Você vai errar. Por exemplo, se você canta, um dia você vai errar a letra do louvor, você vai errar o tom. Se você toca, você vai errar as notas. Se você prega, você vai errar as palavras, às vezes esquecer uma folha. A mesma coisa é no nosso chamado. Mas é errando que a gente vai aprender. E quando a gente faz um investimento, às vezes a gente perde. É a mesma coisa no chamado. Às vezes você, por exemplo, principalmente quando você está lidando com grupos, se você é líder, às vezes você está exercendo o seu chamado de maneira certa, mas por algum motivo você acaba perdendo algum membro, ou às vezes você acaba perdendo o seu tempo com certas pessoas, mas só assim você vai aprender. Por exemplo, o tempo certo de gastar com uma pessoa, o tempo certo de gastar com outra pessoa. No nosso chamado é assim. Nem sempre a gente vai ganhar. Às vezes a gente vai perder alguma coisa. E é assim que a gente vai aprender. E no investimento, de certa forma, você se arrisca, porque você não tem 100% de certeza que aquilo vai gerar, por exemplo, se for em dinheiro, você não tem 100% de certeza que aquilo vai gerar lucro. Você não tem 100% de certeza que aquilo vai te gerar um retorno. E aí, no chamado, a gente tem isso. Só que quando você ora a Deus, o Senhor confirma o seu chamado. E Ele vê que você está disposto a se arriscar, está disposto a sacrificar algo, consagrar a sua vida a Ele. E aí o Senhor te dá 100% de certeza que é aquilo, que Ele é o caminho. Porque Jesus, em todas as suas palavras, Ele jamais deixa dúvida. A dúvida não há em Deus, há em nós. E por isso que a gente tem que chegar ao Senhor e tentar entender o que eu tenho que fazer, Senhor. O que o Senhor quer de mim. E só assim, tentando, caindo, levantando, errando, perdendo, o Senhor, Ele vai nos moldando e nos ajudando. A gente sempre fala muito do exemplo de Davi. Davi, ele não era nem um pouco capacitado, assim, em, por exemplo, artes de guerra. Ele não sabia usar uma espada, não sabia usar o colete, não sabia usar tantas coisas. Mas, de outra forma, o Senhor o capacitou. E isso foi o investimento que ele fez. Porque, mesmo ele estando lá no pasto, cuidando das ovelhas, o que ele podia estar fazendo, ele fez. E o Senhor faz isso nas nossas vidas. Às vezes, você tem vontade de pregar, mas você não tem vindo aqui. Por exemplo, não pode estar na igreja. Sabe o que você faz? Prega na frente do espelho. Porque um dia, quando o pastor te chamar para pregar, você vai estar tão confiante, porque você já pregou tantas vezes na frente do espelho, que você vai conseguir falar. A mesma coisa é cantar. Às vezes você não tem microfone em casa, às vezes pode não ter uma plateia te ouvindo, mas você treinando em casa e se esforçando, um dia você vai poder exercer aquilo no qual o Senhor te chamou. E o problema é que às vezes a gente não entende o tempo de preparo. Normalmente a gente já quer partir para a ação, a gente já quer partir para o sucesso. E a gente se esquece que tem um processo nisso. A mesma coisa no investimento. Quem começa a investir, alguns dias vão dar certo, outros dias não vai dar. E foi exatamente isso que aconteceu com esses empregados. O que tinha 500, a Bíblia não fala como ele investiu. O que tinha 200, a Bíblia também não fala como ele investiu, mas só diz que eles saíram para investir. Então, um pode ir no banco X, o outro pode ter ido no banco Y, ou ele pode ter emprestado para algum colega do comércio. Isso já é maneiras diferentes de fazer investimento. Existem diversas formas. A Bíblia não fala como, mas a Bíblia nos fala que, no final, o patrão se alegrou com ele. E por isso ele recebeu a recompensa. Então é isso que eu vejo nessa passagem. O Senhor, Ele distribui dons para nós. Então, da forma que eu faço, nem sempre vai ser igual o que o outro faz. Mas que a gente possa fazer com humildade e tentar buscar o resultado. É isso que o Senhor espera de nós.
às vezes, você tentar fazer igual o outro, vai fazer com que saia totalmente errado. Davi, se ele tivesse vestido a armadura de Saul, pegado a espada de Saul, pegado tudo de Saul, com certeza, eu acho que ele ia até tropeçar no meio do caminho e Golias, ele já estava sendo caçoado, né? Mas se ele tivesse ouvido o que Saul estava falando, ele não teria êxito, porque Deus preparou ele de maneira diferente. E é isso que a gente tem que entender. Porque eu nunca vi alguém pregando e falando do empregado que ganhou 200. É sempre o que ganhou 500. Porque a gente foca sempre no número maior. Mas não quer dizer que o empregado que ganhou 500 é melhor ou mais importante. A questão é que o Senhor, ele deu conforme a capacidade de cada um. E a gente tem que entender isso. Cada um recebe de acordo com a vontade de Deus. É igual os sofrimentos, as tribulações. Você nunca vai receber algo que você não pode suportar. Por isso que você não pode falar é frescura isso daí. Mas para o irmão não é. Para você pode ser, mas para aquele irmão aquilo está acabando com a vida dele. Então a gente tem que ter essa sabedoria de entender que o Senhor sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe a quantidade certa. É igual planta. Se você der água demais para uma e menos para outra, algumas vão gostar, outras não. Se você botar muita água no cacto, ele vai morrer. Mas se você botar muita água na orquídea, ela vai florir. Então, é isso que o Senhor observa em cada um de nós. Ele sabe a quantidade exata de tribulações, ele sabe a quantidade exata de dons que ele distribuiu para cada um de nós. E o interessante é que o Senhor, ele nos escolheu desde do ventre. Então, tipo assim, quando nós estávamos sendo formados, a gente não tinha cor, cabelo, a gente não tinha o jeito de falar, a gente não tinha educação, a gente não tinha nada, exatamente nada. Só a vida que estava começando a ser gerada. E mesmo assim, o Senhor escolheu, desde quando nós éramos células, sem nada, Ele escolheu cada um de nós para fazer algo. Ele determinou. Então, o chamado não está atrelado à sua educação. O chamado ele não está atrelado à sua condição social, à sua condição financeira. Ele está atrelado à vontade do Senhor. É isso. E nós vamos perceber que, conforme vai passando, o patrão ele chegou. E aí o empregado que tinha 500 e o empregado que tinha 200 moedas foram bem recebidos pelo patrão e ele disse: "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito." E nisso eu vejo que as boas oportunidades, elas aparecem para quem se prepara para elas. Porque tudo que nós passamos é uma preparação. E se nós somos fiéis no pouco, o Senhor colocará algo maior na nossa vida. Se nós somos fiéis no pouco, o Senhor vai colocar algo novo nas nossas vidas. Tem pessoas que só oram a Deus no momento de tribulação. Tem pessoas que só oram a Deus quando está precisando. Mas se você não é fiel quando você está bem, por que o Senhor vai colocar algo novo na sua vida? É isso que eu vejo quando falamos de algo novo, rumo ao novo. Porque nós temos que sempre buscar algo novo e muitas vezes a gente se esquece do treinamento que o Senhor está dando agora para a gente. Então, a gente vê que a gente precisa estar sempre sendo grato. Jesus nos mostrou isso. No momento que estava acontecendo grandes coisas, grandes sofrimentos, mesmo assim ele foi grato, porque ele sabia que aquele sofrimento, tudo aquilo, ia ser um processo, e que lá na frente ele ia ser recompensado por tudo aquilo. Não só por Deus, mas porque que ele ia cumprir aquilo a qual ele foi chamado, que foi para salvar cada um de nós. Então nós vemos que nem sempre tudo é esforço, e sim preparo. Às vezes as pessoas, normalmente a maioria das pessoas, elas são sim
esforçadas, mas elas não se preparam. Igual esse servo que recebeu 100 moedas. Ele fez um esforço para guardar o dinheiro. De certa forma, ele pensou, eu fui mais esperto, eu fui num lugar bem longe e enterrei as moedas. Então, de certa forma, ele teve um esforço. Só que os outros empregados entenderam que não era só o esforço que iria trazer o êxito daquilo que o patrão mandou, e sim o preparo. Eles se prepararam, eles estudaram como fazer o investimento, eles se prepararam para cumprir a vontade do patrão. E nós vemos isso no nosso dia a dia. Normalmente, tem pessoas que elas são esforçadas. Por exemplo, numa vaga de emprego, todo mundo vai falar que é esforçado, mas nem todo mundo vai se preparar realmente para servir naquela vaga. Tem pessoas que quer ser gerente. Ela pode ser, sim, esforçada para ser gerente, mas se ela não se preparar, por mais que ela não seja um doutor em alguma área, mas se ela não se preparar, se ela não investir em algum conhecimento, ela nunca vai estar apta para aquele serviço. Na igreja, às vezes, é a mesma coisa. Tem gente que é esforçada, mas ela não se prepara para ser líder. Porque ser líder não é fácil. Porque, tipo assim, ser líder é você ter medo e não passar medo para as pessoas. Ser líder é você ter dúvida, mas não passar dúvida para os seus liderados. E você tem que ter um preparo, principalmente quando você, você é líder de jovens, de crianças, até na aula dominical. Não é só um esforço de acordar cedo, ou um esforço de ler várias páginas. Tem um preparo. Tem um preparo de orar, ler a Bíblia, porque o líder, mais que todos, ele tem que orar, porque ele tem que orar pela vida de cada um. Não só pela dele, mas pela vida de cada um. Jesus nos mostra isso. Porque mesmo com tanto sofrimento, ele ainda fala, Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo, perdoa. Ser líder é você estar sentindo dor, é você estar triste, é você não estar bem, mas mesmo assim você orar, Senhor, abençoa fulano, Senhor, abençoa ciclano. É isso ser líder. Então não é só esforço, é um preparo. E a gente tem que entender isso no chamado com Deus. Não adianta você falar, Senhor, eu me esforcei tanto e tudo mais, só que você não se preparou, você não buscou melhorias, você não buscou o novo de Deus. E outra coisa também que eu pensei quando eu estava lendo essa passagem é que Deus tem um propósito para o seu propósito. Como assim? De primeira eu fiquei pensando que eu estava brisando, sei lá. Mas depois eu vi que, como nesses servos, o primeiro propósito deles era cuidar da propriedade e investir o dinheiro. Esse era o propósito pessoal deles. Então, um tinha que investir 500, outro tinha que investir 200 e outro 100. Mas aí, depois, quando o Senhor volta, ele mostra o propósito no propósito deles, porque ele queria ver a fidelidade. Então, Deus tem um propósito maior para cada um dos nossos propósitos. Então, você faz faculdade disso ou aquilo, não é só porque você sonha, não é só porque é o seu propósito. Deus tem algo maior. Se você faz faculdade, sei lá, design gráfico, advocacia, não sei. Deus tem um propósito maior. Não é só porque você sonhou com isso. Então, quando você estuda, Deus tem um propósito maior. Quando você trabalha em tal lugar, Deus tem um propósito maior. Quando você canta, quando você prega, quando você ora. Normalmente as pessoas nunca falam, né, de ministério de oração. Mas o ministério de oração, acho que deve ser os propósitos mais bonitos que tem. Porque já pensou? Você vê os irmãos contando a bênção e você saber, Senhor, obrigada, porque eu sei que eu orei por aquela pessoa. Então, eu acho que o ministério da oração é o ministério mais bonito, porque as pessoas não veem, mas Deus está vendo. E normalmente, quando você prega, quando você canta, as outras pessoas sempre estão te elogiando. Mas no ministério da oração, eu penso que o próprio Deus te elogia.
porque você se dedica mais do que os outros a orar. Eu acho que o ministério de oração não tinha que ser algo específico, mas tinha que ser algo para todos nós, porque Jesus, ele estava o tempo inteiro em conexão com o Pai. E se ele fez questão de ensinar os discípulos, eu acho que a gente tinha que trazer isso para a nossa vida. Não é algo exclusivo, tinha que ser um propósito de vida para cada um de nós. Porque se a gente orasse mais, eu creio que o Senhor nos abençoaria mais. O Senhor, ele tem grandes bênçãos. A pastora sempre falava que a despensa dos céus está cheia, só que normalmente a gente não busca. Então, acho que a gente tem que se preparar e orar mais pelo nosso chamado, orar mais pelo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Você quer ver um outro exemplo? Na Esther, capítulo 2, fala que Esther, ela entrou num concurso, tipo concurso de beleza, não sei explicar, que o rei ia escolher uma nova rainha. E lendo, eu pensei, será que assim que Esther entrou, ela pensou que ia ser rainha? Porque, de certa forma, na cultura da época e também no contexto histórico, o grande desejo, o grande sonho de uma mulher era arranjar um bom casamento. Então, mesmo que ela não chegasse a ser rainha, ela ia arranjar um bom casamento, porque ela ia, de certa forma, ser apresentada para a sociedade. Então, esse era o propósito dela. Mas aí Deus mostra que ele tinha um propósito maior sobre isso. Porque tem um versículo que fala que um dos homens que era responsável em cuidar das mulheres viu graça em Esther, viu simpatia nela e viu que ela era diferente de todas as outras mulheres. E acontece isso quando a gente está na escola, acontece isso quando a gente está no trabalho. As pessoas do mundo vê coisas diferentes na gente. E aí Deus começa a revelar o propósito dele nas nossas vidas. Foi assim com Esther. Aí o homem que era encarregado começou a ver graça nela, viu algo diferente nela. E isso diferente é a presença de Deus. E com isso, Esther chegou a ser rainha. E através da vida dela, muitas vidas foram salvas. Porque se Esther não tivesse obedecido o seu tio, Mordecai, não tivesse escutado esse servo, porque quando elas chegavam na presença do rei, elas podiam escolher qualquer coisa. Mas ele falou para Esther, não peça nada. E pela obediência dela, ela alcançou o propósito, e Deus mostrou o propósito maior, salvando a vida do povo. Porque lá para frente, a gente vai ver que o povo ia ser dizimado, ele ia ser morto. Mas através da vida de Esther, vidas foram salvas. E é isso que o Senhor quer da gente. Quando a gente está na escola, quem nunca já ouviu, tem algo diferente em você. No trabalho, independente de onde for, tem que ter algo diferente no nosso coração. E através disso, o Senhor vai mostrando o propósito dele. Que às vezes você está naquele emprego por poucos meses, você nem sabe, mas Deus sabe que você vai estar naquele emprego por poucos meses. Mas aí você tem que orar e falar, Senhor, por que eu vim parar aqui? Tem algum motivo, tem algum propósito. E quando a gente vai num lugar e as pessoas não vê diferença alguma na nossa vida, eu acho que a gente falhou como cristão. Porque a gente não veio para ser igual. A gente veio para ser diferente. Diferente na maneira de vestir, diferente na maneira de falar, diferente em tudo. Não que a gente é melhor, mas que há uma graça sobre a nossa vida. Há um Jesus que vive em nosso coração. E aí nós vamos ver no versículo... Aqui, no versículo 23. O Senhor, ele vai falar assim para o empregado que deu 200 moedas. Muito bom, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel, negociando com pouco dinheiro. E por isso vou pôr você para negociar com muito. Então venha festejar comigo. Hoje nós cantamos uma música, Ele Vem. E isso me fez refletir
Será que quando chegar aquele grande dia, o Senhor vai se alegrar de todas as moedas que a gente investiu, de todos os talentos? Será que a gente vai se apresentar ao Senhor com um investimento bom daquilo que Ele nos deu? E no versículo 24, ele vai falar com o empregado das 100 moedas. Ele se justificou. Normalmente, quando a gente está errado, a primeira coisa que a gente faz é se justificar. E ele fala: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo, e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. E aí o patrão, do jeito que ele falou, ficou bravo. Sabe por quê? Eu penso que o que tinha 100 moedas na cabeça do patrão, acho que ele seria o primeiro a chegar com o investimento. Porque às vezes as pessoas, por receber poucos dons, ou por ela ter poucas responsabilidades, elas se esforçam menos. Mas só que isso não é assim. O Senhor, Ele requer que cada um de nós dê o nosso melhor. Então, o que tinha 100 moedas, eu acho que ele tinha que ser o primeiro a falar: Senhor, está aqui 200 moedas, porque eu investi a 100 que o Senhor me deu. Porque foi isso que os outros fizeram. E, normalmente, a gente sempre se justifica. Senhor, eu tenho vergonha. Senhor, isso. Senhor, aquilo. E muitas vezes nós agimos como esse empregado. E eu fiquei pensando: Senhor, será que sempre você tem que pensar em você, não nos outros. Senhor, será que eu tenho investido tudo o que o Senhor me deu? Porque às vezes a gente se esforça para guardar o que o Senhor nos deu. Como ele fez, ele foi e escondeu bem escondido o que o Senhor deu. E em que nós temos gastado o nosso tempo? Em que nós temos nos esforçado? É muito mais fácil a gente, inventar uma desculpa. Normalmente a gente faz isso com os nossos pais, até mesmo com o pastor. Quando você sabe que você está em falta, quando o pastor está vindo na sua direção, você já vai pensando assim: meu Deus, o que eu vou falar? É sempre assim. E o patrão falou assim: empregado mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem o que tem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será dele. E o joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes. Nós vamos ver, eu estava ali na porta, quando você sai, tem um banner escrito assim, eu só adaptei: para que o reino de Deus cresça através da minha vida, eu tenho que me envolver, me comprometer e me multiplicar. Tá bem ali, eu acho que a maioria das pessoas nem lê. E aí, quando nós vemos o final desse servo que foi negligente com aquilo que o Senhor o deu, eu lembro dessa frase: para que o reino de Deus cresça através da minha vida, eu tenho que me envolver, me comprometer e me multiplicar. Então, envolver significa você participar, viver aquilo. Aí fala: eu tenho que me comprometer. Quando você se compromete, você assume o compromisso, você tem aquela responsabilidade. E quando você se multiplica, você gera frutos. Eu acho que essa frase resume o que o Senhor quer de cada um de nós no reino dele. Que você se envolva, que você viva o chamado, que você se comprometa, que você tenha responsabilidade com aquilo que o Senhor te deu. E que você se multiplique, que você gere frutos. Porque todo aquele que está ligado à videira verdadeira, ele vai dar frutos. Eu acho que para você saber se o seu chamado, aquilo que você faz, está de acordo com o que o Senhor quer, é quando você dá frutos.
Porque os frutos quer dizer uma continuidade do reino de Deus. O Senhor, ele falou, vai e façam discípulos. Essa é a vontade do Senhor. E que a gente continue. Uma planta, tem plantas que elas dão sementes ou frutos porque ela vai morrer. Ela já sabe que está chegando o tempo dela. Às vezes a gente não sabe, mas ela sabe. E ela dá sementes, às vezes a semente cai e começa a germinar que a gente nem vê. E às vezes é isso na nossa vida. A gente não sabe o tempo que o Senhor vai vir, ou se a gente vai estar aqui amanhã ou depois de amanhã. Mas quando a gente deixa frutos, a gente mostra que está realmente comprometido com o reino de Deus e que ele vai ter uma continuidade. A gente falou bastante do pastor Benê, que se foi. Mas você vê quantos frutos ele deixou? Ele veio 2 vezes aqui na igreja, mas ele plantou algo em nós, em cada um de nós. Algo que eu não vou me esquecer dele. Eu acho que o Juninho, ele participou das 2 vezes que ele veio. Então, talvez, quando ele tiver adolescente, ele vai se lembrar. Ah, um tiozinho veio aqui e me ensinou isso. Então, que a gente possa ser como esses 2 servos que investiu tempo e se preparou de forma que investiu naquilo que o Senhor deu. Uma das coisas que eu sempre tenho aprendido é que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Então, o novo, o incrível, o sobrenatural, ele tem isso. Só que, de certa forma, isso é desconhecido para nós. Mas quando a gente busca, o Senhor mostra qual é a vontade sobrenatural que ele tem. Ele nos mostra o novo, o incrível. E nós temos que aprender a confiar nele. E com isso, eu chamo os jovens e as crianças para que a gente possa ofertar ao Senhor. Que, igual nós vemos no congresso, que a grande prova de amor, a principal prova de amor que nós temos na igreja é ofertar. Isso é você gerar frutos para que tenha uma continuidade. Então, que nós possamos dar o nosso melhor ao Senhor e entender que Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. E por isso nós temos que buscar a vontade dEle para viver coisas novas.